Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é muito inspiradora. É como se inspirar. Se inspirar é importante. É difícil, não é tão óbvio assim. E a gente vai aprender através de uma sirá, de um discurso do Rebbe de Lubavitch, a mais improvável de encontrar uma inspiração nisso, mas é muito verdadeira, é muito impressionante. Muito difícil, muito envolvida, tem que mergulhar, mas a gente vai destrinchar a parte técnica, tirar de letra, como se diz, e nos inspirar através dessa lição fantástica. A gente está em Parashat Shemini, essa primeira sirá, primeiro discurso racídico do Rebbe de Lubavitch, do volume 27 de livros, nesse projeto do Luktei Sirot, né, da compilação de discursos do Rebbe de Lubavitch. Então, na nossa Parashá Shemini, tem as leis ligadas ao Beit HaMikdash, né, que é ligado ao Mishkan, o santuário no deserto, e depois de onde o Rambam Maimonides aprende e tem só nele a legislação, as leis, as halachot ligadas ao Beit HaMikdash, porque não é prático, entre aspas, para o dia a dia até agora, mas será quando Mashiach se revelar, que seja agora já, em nossos dias, now, imediatamente. A gente vai precisar saber sobre isso. E isso talvez um motivo que o Rebbe se aprofunde nessas leis do que fazer no Beit HaMikdash, embora que no caso seja mais para um Cohen, ligado a quando ele vai ao Kodesh HaKodashim, ao santuário, o sagrado dos sagrados, em relação a ele se prostrar, se ajoelhar, se curvar, como a gente faz ainda hoje no Yom Kippur, em alguns trechos da reza, né, no Aleinu, né, no Musaf, de Yom Kippur, que a gente faz isso de se prostrar, se curvar para Hashem. Então, é como a partir daí o Rebbe vai nos ensinar, nos mostrar como nos inspirar em cada coisa que a gente faz, mesmo sem estar óbvio. A pergunta é óbvia, como se inspirar é para alguém que quer se inspirar, mas não tem essa inspiração. Não necessariamente a gente tem isso dentro da gente, latente, revelado. A gente tem que fazer de um modo que isso brote, que a gente se inspire, que a gente tenha essa emoção, essa vontade, essa entrega. E a gente vai entender que isso é justamente ao fazer, ao começar, ao se forçar, mesmo que não tenhamos esse sentimento logo no começo, pelo contrário, a gente não tem, mas ao se forçar, ao entrar em um movimento, na ação, logo em seguida a gente vai conseguir ter isso de uma forma interna, íntima e revelada, verdadeira. Então a gente está no Mishneh Torah, no livro de Halachot, de leis do Rambam, sobre o comportamento do Beit HaMikdash. Esse é o capítulo 3. Justamente está ligado com isso, a inspiração, porque através dessa nossa inspiração, no nosso serviço, na nossa relação com Hashem, a gente vai conseguir aproximar mais ainda a vinda do Mashiach, e a gente está já no Beit HaMikdash, com os Kohanim, fazendo o seu serviço. Então, a lei é, quando entra no Beit HaMikdash e ele por algum motivo se impurifica, depois que ele entrou, mesmo que ele próprio se impurificou de uma forma proposital, deve rapidamente sair de lá do modo mais curto, porque ele está num lugar que é impróprio estar impuro. Não pode entrar impuro no Beit HaMikdash. Isso aconteceu depois. Mesmo
que ele fez de propósito, ele tem que sair correndo, ele tem que ir do jeito mais rápido possível, do mais curto possível, sair do Beit HaMikdash, porque ele não pode ficar lá impuro. E aí tem a continuação na outra lei, que fala, Asur lo lishchot, ele é proibido a ele ficar, demorar, prolongar o seu tempo lá no Beit HaMikdash para se prostrar, se ajoelhar, e ele deve ou sair pelo modo mais longo, né? pelo caminho mais longo. E aí depois, na outra lei, o Rambam pergunta qual é esse tempo de demora, de prolongamentos de tempo que fica lá. Ele traz que é o tempo que a gente faz isso hoje, né, na reza, de acordo com alguns costumes, que é o tempo de falar um pasuk. E qual é o pasuk? É o pasuk Ve'amim ve'chru apaim arza, e eles se curvaram o seu rosto, a sua face para a terra, sobre o chão, e se ajoelharam, se prostraram e agradeceram a Hashem, que Tov, que Hashem é bom, e para sempre a sua bondade. E o Rambam conclui, esse é o shiur, é a medida do ajoelhamento. O Kesef Mishnah, que é um comentarista do Rambam, diz que a fonte do Rambam está no Tratado de Shavuot. O que tem para Shavuot? Tem uma discussão sobre, na página 16, Beit, pergunta qual é o tempo dessa demora. Tem uma discussão entre Abi Yitzhak, Bar Nachmani e um outro, o Rabi Shimon ben Pazi, que fala que o Rabi Yitzhak Bar Nachmani falou para o Rabi Shimon Bar Nachmani que é o tempo de falar o pasuk. Qual é o pasuk? Aquele que a gente falou, Rome Israel, Loreima, etc e tal. E o outro fala que é do Va'ichreu até o final. Então, como a gente está vendo aqui, é dividido esse verso em dois. E todo Am Israel, todo o povo de Israel, Bnei Israel, viram e tremeram quando o fogo desceu e se manifestou, o Kvod Hashem, né, a glória de Hashem sobre o santuário, Va'ichreu, e aí eles se, como a gente falou o passuco já, eles se curvaram, etc e tal, e falaram, Rodul Hashem Kitov, com as dó, que vamos agradecer a Hashem pela bondade dele para sempre. Tem duas opiniões, uma que é justamente o Va'ichreu até o fim, você vê que ele é mais longo, e seria e eu tenho mais rigoroso, que é a edição do Rambam, que é o falar todo o verso, que é mais demorado. Então, falar só daqui até aqui é mais curto do que falar todo o verso, então teria que ser mais rápido poder sair quando poder falar em menos tempo é mais rigoroso, que não pode ficar nem muito tempo, pouquíssimo tempo só, e falar o passuco inteiro seria mais demorado e mais leniente, que pode, entre aspas, relaxar um pouquinho até sair. O Kesef Mishnah, o comentarista do Rambam, novamente explica que pode ser que o Rambam considere que seja só o verso do Rod Ben Israel até Va'ichreu, que é mais curto ainda do que esse aqui em comparação com o verso inteiro, né? Então a gente tem o verso inteiro, que é o mais demorado, que é mais leniente, tem esse daqui até Va'ichreu, que é mais curto, e tem esse outro aqui que também é curto, mas é menos ainda do que esse primeiro. Então, quem falou
do vírgula até o fim é mais leniente e leva mais tempo ainda, porque ele é maior do que esse daqui, que é menor. Tem uma outra explicação do Kesef Mishneh, que é baseado no Yerushalmi, que é o Talmud de Jerusalém e de Israel, em Yomá, que fala sobre o serviço do Yom Kippur. Que pergunta qual é o tempo que tem essa medida de se prostrar, e conclui que realmente curvar os rostos até o fim é mais demorado e mais leniente, porque é a maior medida, então demora mais para falar e pode ficar mais tempo no Beit HaMikdash antes de se tornar proibido e ter que sair. Os comentaristas questionam essas explicações. De onde é concluído que é desse passuk que tem falando sobre se prostrar, se curvar, etc. De onde que é só até curvar os rostos? Segundo, pela opinião que é todo esse passuk, é só o tempo que leva para curvar os rostos para a terra e se curvar somente, porque a Guemará então traz o verso inteiro. Se é uma parte só do verso, porque a Guemará traz o verso inteiro. E nenhuma opinião falaria sobre a primeira parte do verso, que a gente falou que talvez o Rambam fale da primeira parte do verso. 3. Como entender que na linguagem indefinida, que é o tempo de falar esse passuk, esse verso, a intenção é justamente nas palavras do meio do verso e não o começo ou o fim. Afinal de contas, as perguntas em geral é por que esse verso, por que seria a primeira parte do verso, por que seria só a terceira parte do verso, né, até o fim, ou o meio do verso. O Rambam divide em duas medidas de tempo. Uma para se curvar, que é sheriá, e outra é de se ajoelhar, que é lestavot, que é se prostrar, como a gente faz na reza de Yom Kippur. E aí ele fala qual é o tempo para sheriá, para esse se curvar, né, ou o tempo que vai demorar para se curvar, que é para falar o que está nesse verso, Vayechru apaimatza, que eles se curvaram o seu rosto para a terra. E depois que agradeceram a Hashem por sua bondade, etc. E aí depois ele fala, e essa é a medida para se prostrar, se ajoelhar. Além disso, por que o Rambam explica a medida de tempo na lei seguinte só, não nessa que fala sobre o verso que falaria? Porque na lei seguinte o Rambam fala, ela estava, etc. Ele não virou o seu rosto, mas ele se prostrou no caminho para sair do santuário. E porque não está na própria lei que fala sobre esse tempo de demora. Se o Cohen não se apressou para seu santuário, saindo pelo caminho mais curto, 1, ele demorou, e 2, ele se ajoelhou. E 3, ele saiu pelo caminho mais longo. Aí acontece a proibição. Porque ele, depois que ficou impuro, de algum modo, ele tem que sair logo, vai em marreira, ele tem que se apressar para sair. A proibição de se ajoelhar no santuário, a gente vai chegar logo na conclusão, que é a parte mais importante. A proibição de se ajoelhar no santuário, na hora do Cohen sair, é quando ele demorou mais do que o tempo limite, que define ele assim que sabe sair. Mesmo se ele se ajoelhou na direção externa, quando ele estava saindo, isso não é chamado ajoelhamento. A proibição é por causa da demora, do tempo que ele leva no total, em vez de sair logo pelo caminho mais curto. Ou a proibição é quando ele se ajoelha na direção para frente, interna. E isso, entende-se, de Rava, o sábio Rava na Guemará, assim como está no comentário do Rashi também. Com relação à metade da medida para ter a proibição, qualquer proibição tem uma proibição que é metade da medida. A lei é como Rabi Yohanan,
que fala que é uma proibição da Torá. Quando metade na quantidade, comeu, né, tem uma medida mínima para ser proibido comer no jejum de Yom Kippur. Se a pessoa come metade só na quantidade, ela não está fazendo uma transgressão de Yom Kippur, se é só metade da medida. Mas, no nosso caso, quando a proibição é pela demora, não é pela medida, se ficou menos que o tempo, não é considerado uma demora. Porque aí é na qualidade do que ele está fazendo e não no tempo, na quantidade que ele está fazendo. Mas se explicarmos que a proibição é pelo ajoelhamento e que o ajoelhamento requer o tempo para ficar fazendo isso, então ela só define que a medida para que o ajoelhamento seja proibido, que é esse tempo que o Rambam está definindo. Então é considerado uma questão, mas só se teve metade da medida, então é proibido pela Torá. Tem um terceiro modo de explicar pelo qual, quando a pessoa se ajoelha, quando o Cohen se ajoelha na direção saindo do santuário, a proibição não é porque ele demorou mais tempo, mas porque ao se ajoelhar levou um tempo que gerou essa situação que é proibida. Independentemente da medida, se é metade, se é inteira, se foi pelo ajoelhamento ou se foi pelo tempo que ele demorou mais tempo do que o necessário para sair do santuário. Podemos dizer que essa é a linha do Rambam, pois ele fala que, o Cohen se ajoelhou quando estava saindo para a parte externa do santuário e ficou o tempo na medida que é proibido. 2. A medida do tempo nessa lei é nessa lei e não na anterior que fala sobre a demora. E 3. O Rambam conclui dizendo que essa é a medida do tempo de se ajoelhar que torna proibido. Então não é do tempo total, está ligado ao ajoelhamento, que é a essência que ele acabou demorando mais tempo do que o necessário para sair impuro do Beit HaMikdash. A gente sabe que todas as medidas das mitzvot são alahá, uma lei que veio de Moshe do Sinai. Nesse caso, a medida é geral, não é medida para a demora ou para o ajoelhamento. A medida de demora ao se ajoelhar, que está juntando as duas coisas. Chegando no final, ajoelhar-se ou prostrar-se no Beit HaMikdash envolve 3 detalhes. 1, a causa, que é ver a Shekhinah, ver Hashem. 2, a ação na essência, propriamente dita, de se ajoelhar. E 3, o tempo que leva quando agradecemos a Hashem, que é o que a gente está fazendo ao se ajoelhar. Essa é a base da discussão. Se a medida de tempo para o ajoelhamento, para se prostrar para Hashem, depende do tempo que leva para isso, do começo até o final, que inclui a causa para se ajoelhar, o ato de se ajoelhar e o motivo, o significado para se ajoelhar. Na discussão sobre a parte do verso, que é a medida, entende-se a base dessa discussão. Porque esse verso que a gente falou, que é a base do Rambam, é dividido em 3 partes. Todo Bnei Israel, todo o povo viu quando o fogo desceu, eles viram a Shekhinah, viram a glória de Hashem pairando sobre Mishkan ou Beit HaMikdash. Descreve a causa do ajoelhamento. Eles viram Hashem, viram a Shekhinah. Depois tem o ato próprio do ajoelhamento. Vaichreu apaim artza, e eles se curvaram com seu rosto para a terra e se ajoelharam. Depois tem o significado e o propósito do ajoelhamento, que é agradecer para Hashem, que Tov Hashem, que Hashem é bom e a sua bondade é para sempre. Se o tempo é o total, que está ligado com o verso inteiro, então é assim que deve ser, porque inclui todo o tempo da demora que o Cohen ficou no Beit HaMikdash, porque ele viu a Shekhinah, ele fez o ajoelhamento e ele revelou o significado, porque ele está fazendo isso, que é Hudo Hashem Kitov. Então tem que falar tudo, porque engloba tudo. Isso é o completo.
Mas se é só ligado ao tempo do ajoelhamento, é só essa parte do meio, que é a parte da ação propriamente dita. E tem a outra parte, que se é o ajoelhamento que é causado pelo tempo que leva, então inclui o final do verso também, que fala do motivo para isso. Para concluir, essa diferença também do Bavli para o Yerushalmi. No Bavli fala que é o verso inteiro, que é o completo. E no Yerushalmi fala que é só do meio para o final. Percebemos que a decisão do Rambam não é pela decisão mais leniente, que é a maior parte do verso, que dá mais tempo dele falar até sair, sem precisar ser tão correndo. Não é que demora menos, mas sim é a parte do verso que engloba o significado da ação, que é se ajoelhar, propriamente dito, a parte material, física, de ação, mesmo sem estar inspirado, e depois o significado que vem, que completa, depois de ter a ação. Essa é a receita da inspiração. Fazer a parte do verso que fala da ação de se olhar. E depois o significado que enriquece e se incorpora na ação, que inclui ainda a ação. O ajoelhamento representa a nossa entrega e anulação para Hashem, a parte fundamental do nosso serviço para Hashem, da nossa vida, nosso dia a dia, o tempo todo. Isso tem 3 níveis. Uma é a completa, é o estado da meditação, da grandeza de Hashem, ligado à visão de ver Hashem. Nem todo mundo consegue isso. A outra é sem a inspiração, mas com ação simples, que está ligado com a época do exílio, que é só externa, é sem revelação, como está no Tehillim 74, Ototeinu Lorainu, que a gente não viu os seus milagres, não viu os seus sinais, não viu as suas maravilhas que nos inspirou. A gente se ajoelha, se prostra para Hashem, se entrega para Hashem, se diga para Hashem, porque esse é o certo. Mesmo a gente se força para isso, mesmo sem ver, com uma fé pura. E o terceiro modo é que combina os dois, que é a segunda parte do verso e a parte final do verso, que é a ação propriamente dita com a inspiração que surge depois a gente fazer, a gente entrar, botar a mão na massa, entrar em campo, ficar de olho no lance. A gente, no começo, se força, mas no final, nossa alma sente intimamente o agradecimento para Hashem, o reconhecimento, a anulação para Hashem. Isso vale para todos. E que a gente possa já, como o Rebbe conclui, estar vivenciando isso agora, já no Beit HaMikdash com Mashiach, com as nossas ações na prática que a gente fez o tempo todo, que a gente pode ter já o reconhecimento para Hashem de uma forma clara e visível no Beit HaMikdash com Mashiach, agora.